Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso canal. Hoje estamos especificamente dando apoio aos alunos da disciplina de Estatística e Probabilidade que ministramos na Universidade Federal de São João del Rei, a UFSJ. É um imenso prazer compartilhar conhecimento com vocês. Antes de mais nada, pedimos para que vocês que nos acessam pela primeira vez se inscrevam em nosso canal. Os que já são inscritos, deem o seu like, ative o sininho para receber mais materiais do nosso canal, tentando assim fazermos uma melhor democratização do conhecimento. Então, para essa aula de hoje, nós temos uma aula extra, porque esse semestre 2024.1 nós estamos de forma presencial. Então, como nós temos alguns feriados, fez-se necessário fazer algumas videoaulas para complementar a ementa do nosso curso. E hoje nós estamos com a nossa aula 7. Antes de mais nada, para quem está pela primeira vez, pegando os materiais do qual ministramos em videoaulas, e vocês que nos acessam pela primeira vez, quer dar uma observada, quer pesquisar mais sobre os nossos materiais, acesse a página bendavid.github.io. Especificamente aos alunos da disciplina, recomendamos acessar no menu a opção Cursos, especificamente no curso Estatística e Probabilidade, na modalidade Ensino Normal 2024.1. Hoje nós vamos falar sobre medidas de dispersão, é a nossa aula 7, em que a aula já está disponível aqui, o slide, eu estou aqui com ela. O nosso plano de ensino, antes de mais nada, nós vamos falar sobre estas medidas, tendo ênfase na situação didática, falarmos da sua definição, aplicação, características e propriedades. A parte de características e propriedades, nós deixaremos específico para que os alunos voltem ao slide da aula, bem como ao nosso material do curso, o livro, em que ele está disponível de forma em PDF via web, para que se faça a necessária complementação da leitura desses materiais. Então, nossa avaliação, a gente pede que ao final dessa explanação, verifique as propriedades no slide 7 do coeficiente de variação e apresente as provas das referidas afirmações contidas no teorema, assim como nós fazemos nos outros materiais. Tem alguma dúvida com relação a esta avaliação especificamente? Dá uma olhada no nosso livro que a gente faz a prova ou deixa em forma de exercício. É claro que para os alunos da disciplina não se faz necessário a entrega dessa avaliação. Simplesmente é um conhecimento ou um estudo complementar que você faz sobre o assunto. Ok? Diante disso, então, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre medidas de dispersão. Como é que nós motivamos esta aula? A gente inicia esta aula falando especificamente de um conjunto de dados inicial que nós temos, em que esse conjunto de dados iniciais a gente verifica a existência de três grupos, o GA, o GB e o GC. Propositalmente, nós temos que, quanto à medida de posição, falado na aula anterior, temos que para esses três grupos as médias são iguais. Tentando, então, verificar a descrição desse conjunto de dados, podemos afirmar pela medida de posição que, pelo fato da média, uma das medidas de posição ter sido igual, posso, então, concluir que esses três conjuntos de dados são iguais? E a resposta que a gente vê na sequência é que isso não é verdade. Percebemos que os três conjuntos de dados têm conjuntos de dados diferentes. A resposta, então, não é, então, satisfeito de afirmar que simplesmente com a medida de posição conseguimos caracterizar bem o conjunto de dados. Precisamos de algo a mais nessa situação. E aí, diante disso, nós
entramos com as medidas de dispersão. Então, entrando com as medidas de dispersão, a gente vai especificamente entrar com o pacote Lean. Esse pacote Lean é um pacote que a gente já vem ao longo das aulas falando sobre ele e dando motivações para vocês que querem saber algo a mais sobre esse pacote. Por favor, acessem os slides anteriores e que vocês terão mais detalhes. De todo modo, deixaremos aqui na descrição maiores detalhes para quem quer se aprofundar nesse pacote estatístico dentro da linguagem R. Então, antes de mais nada, nós vamos aqui entrar no R Studio. Deixa só eu fechar aqui antecipadamente. E aqui dentro do RStudio eu vou carregar, na realidade anexar o Lean. E vou chamar aqui a função que nós iremos trabalhar, que é a função showPar. Com a função showPar, nós conseguimos observar duas coisas interessantes como características das medidas de posição e de dispersão. Primeiro, falamos na aula anterior que a medida de posição ela simplesmente faz com que o conjunto de dados esteja em torno dele. Então, aqui no processo de simulação, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos transladando a distribuição. Perceba que à medida que alteramos o conjunto, a medida de posição, o conjunto de dados automaticamente se modifica e se reajusta em torno dessa medida central. Ao passo que, complementando a esta caracterização da medida de posição, nós temos aqui uma medida de dispersão que ela nada mais, nada menos, ela nos mostra a dispersão com que os dados estão em torno dessa medida de posição. Mais especificamente, quanto mais aumentamos a medida de dispersão, quanto mais aumentamos o valor da medida de dispersão, maior é a distância dessa massa de dados em torno do valor central. Lembrando que queremos, como medida de tendência central, referenciar esse conjunto de dados, poderíamos pensar assim: se tivéssemos um conjunto de dados e algum desses dados fosse faltantes, era plausível pensarmos, que valor eu iria substituir por esse dado? Era de imediato pensarmos numa medida de posição, por exemplo, da média. Só que nós vamos observar que, verificando a dispersão dos dados, perceba que quanto maior a dispersão desses dados, aqui no caso eu estou diminuindo, aqui agora eu estou aumentando, percebemos que a distância da nossa média ao conjunto de dados, ela também vai aumentando. Isso implica dizer que dados mais dispersos, a média, no ato de caracterizar estas observações, ela vai diminuindo a sua qualidade. Ao passo que quanto mais concentrado a massa de dados está em torno dessa média, melhor a representação dessa média ao conjunto de dados. Diante disso, motivado por essa situação, então nós vamos ver algumas das medidas de posição que nós iremos trabalhar aqui na nossa disciplina. As medidas que nós vamos trabalhar especificamente vai ser a amplitude, o desvio médio, o módulo do desvio, soma de quadrado dos desvios, variância e desvio padrão, coeficiente de variação e, por fim, o erro padrão da média. Nós queremos só chamar a atenção que essas medidas aqui, desvio médio até soma de quadrados, vai ser uma espécie de motivação para chegarmos a esta medida aqui, a variância. Então, diante disso, assim como nós falamos nas medidas de posição, em que nós temos medidas mais simples no seu cômputo, como no caso da moda, aqui nós iniciamos pela medida mais simples de dispersão, que no nosso caso é a amplitude.
Antes de mais nada, queremos só dar um enfoque em que as funções que nós iremos utilizar do Lean, que vai tratar de todas essas medidas que nós falamos, será justamente a amplitude, desvio médio, módulo do desvio médio, dentre outras situações que vocês têm aqui. Então, o que é que a gente pede é que se faça necessário a consulta novamente após essa videoaula do slide 7 para que você possa verificar e trabalhar com o Lean. Tranquilo? Diante disso, então, nós vamos continuar com o mesmo conjunto de dados que nós estamos tratando diante das aulas anteriores. Aqui, nesse caso, diferentemente das medidas de posição, as duas medidas que nós temos aqui, todas elas são de forma quantitativa, a sua natureza. O primeiro caso é um dado discretizado e o segundo um dado contínuo. No caso do dado discretizado, nós estamos falando do número de erros de um conjunto de 20 caracteres monitorado no canal de comunicação. E no caso do exemplo 2, nós estamos falando da temperatura em Fahrenheit do anel de vedação de cada um dos acionamentos no lançamento real do motor do foguete Challenger. Beleza. Diante disso, então, nós temos aqui a questão dos nossos agrupamentos. Lembrando que com os dados agrupados sem intervalo de classe, nós estamos falando, nesses dois exemplos, da variável quantitativa discreta. E com intervalo de classe, nós estamos falando da variável quantitativa contínua. Lembrando que quando esses dados estão agrupados, o cômputo dessas medidas terá pequenas alterações. Em particular, no caso da variável quantitativa contínua, quando nós formos realizar nossas contas, nós estaremos olhando não para os conjuntos, para os dados originais, e sim nós estaremos olhando para os seus pontos médios das classes. E por isso, nós, obviamente, vamos ter uma perda de precisão em prol de uma melhor apresentação do conjunto de dados em termos de tabulação. Claro que isso nem sempre se faz necessário quando queremos precisão, dependendo do tipo de variável que está se trabalhando e para determinado fim, se faz necessário trabalhar com os dados originais e aí você abre mão da apresentação por ter uma maior precisão aos valores obtidos. Ao passo que, quando nós estamos trabalhando com as variáveis discretizadas, agrupadas ou não agrupadas, os resultados serão iguais para essas medidas, assim como ocorreu no caso para as variáveis, as medidas de posição. Tranquilo? Beleza, então iniciando com a primeira medida que nós temos aí, é no caso da amplitude. Pela sua própria definição, nós vamos ordenar na realidade, em ordem de magnitude, uma amostra. Aqui a gente poderia estender essa situação em termos populacionais, mas nós vamos ficar em grande maioria fazendo as definições em termos amostrais. Mais à frente a gente usa para algumas medidas a definição de modo populacional, mas o enfoque será amostral. Então, em ordem de magnitude, isto é, da menor observação à maior observação, nós vamos ordenar esses dados e nós vamos definir a amplitude como a diferença entre o máximo e o mínimo. Perceba que por essa medida, o que ocorre é intuitivo, como um primeiro contato de dispensão, pensarmos, observando aquele gráfico anterior, que distribuições mais dispersas, obviamente, eu tenho o máximo e o mínimo mais distante. Distribuições mais concentradas, obviamente, a diferença entre o máximo e o mínimo serão menores. E aí é intuitivo pensarmos, num primeiro momento, sobre a amplitude. De forma do que nós falamos, como uma leitura inicial mais simples, esta é uma medida simplória porque observamos que ela leva em consideração apenas o máximo e o mínimo. Então, em termos de dados discrepantes, ela pode se tornar um problema porque os dados discrepantes, pensando naqueles valores que estão para a parte de cima, vamos supor, de maiores valores, eles podem justamente estar cobrindo a informação do que na realidade seria o máximo na nossa distribuição, na nossa população, por um dado contaminante que estaria
sendo computado ao invés desse máximo, esse dado discrepante. Ao passo também de que quando nós tivermos uma informação muito pequena, em que ela não faz parte da nossa população, ela também contaminaria entrando aqui no seu valor mínimo. De outro modo, observamos também que nada do que acontece no intermédio das informações entre o máximo e o mínimo, a amplitude não consegue captar. Então, de início, ela é uma leitura fria, né? Mas importante como característica para a medida de dispersão. No caso dos dados agrupados, sem intervalo de classe e com intervalo de classe, nesse primeiro caso, observamos que olhar para a definição anterior, não teríamos alteração nenhuma. Ao passo que quando olhamos para os dados agrupados com intervalos de classe, nós vamos substituir o máximo da observação olhando agora para os pontos médios. Então, obviamente, aqui eu estou olhando para o ponto médio da última classe menos o ponto médio da primeira classe. Aqui também haverá uma perda de precisão, no caso, em prol da organização do conjunto de dados tabulados, né? Mas as características são as mesmas. Aqui na sequência vertical, vocês vão ter características e propriedades que, neste caso, nós não iremos aprofundar. Deixaremos a título de estudo para que você faça posterior ao assistir essa videoaula e complemente as informações lendo o nosso material de apoio, o nosso livro. Então, para pegar o exemplo básico do conjunto, do número de erros do conjunto de 20 caracteres, aqui no nosso caso, nós computamos na condição de dados agrupados, pegamos o máximo menos o mínimo, e eles estando agrupados também não se faz diferença em visualizar que a amplitude nessa situação, como o dado é discretizado, não irá se alterar. Agora, quando nós olhamos para as variáveis quantitativas contínuas, isso já tem uma diferença. Perceba que aqui agora eu estou olhando para, aqui nesse caso, nós estamos olhando para os dados originais e aqui nós estamos olhando para os pontos médios. Coincidentemente, os valores aqui deram iguais, mas isso nem sempre ocorre. Então, observe que aqui nos dados agrupados nós estamos olhando para os pontos médios e aqui nós estamos olhando para os dados originais. Beleza. Então, no Lean, o que é que nós teríamos para o cômputo da amplitude? Seguindo no mesmo raciocínio das videoaulas anteriores, a função que vai dar, ou o comando que vai nos dar a informação sobre a amplitude é justamente a função chamada amplitude. E aí o argumento grouped é o que faz com que nós escolhamos o resultado da amplitude de forma agrupada ou não agrupada. Então, quando grouped é igual a false, significa dizer que nós estamos olhando para os dados originais. Quando grouped é igual a true, o cômputo da amplitude está observando os dados agrupados em uma distribuição de frequência, tanto para o caso discreto quanto para o caso contínuo. Aqui nós observamos que estamos identificando que o dado é discretizado em newlim por variable igual a 1. Ou você pode usar também a string chamada discrete. Beleza. Diante disso, nós temos o cômputo para os dados não agrupados e para os dados agrupados, percebamos que grouped é igual a true nessa situação. No segundo caso, nós temos a situação que a única diferença estará na linha 6, em que nós estamos falando da temperatura do foguete Challenger. Então, aqui variable igual a 2. Então, ele está olhando agora para os dados originais. E em grouped igual a true, ele está olhando agora para os dados agrupados com intervalo de classe. Essa que é a grande diferença quando nós utilizamos o Lean. Uma outra coisa interessante que a gente passa aqui avançando é que quando você não define, o que é interessante também, o que faz a tabulação dos dados, que é o tabfrac, quando você não define isso, fica embutido aqui em amplitude, que quando esse cômputo do tabfrac não é realizado, assim como aconteceu, deixa eu ver, aqui na situação, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho, ver se a gente consegue visualizar.
Não, aqui está sendo direto. Então, vamos ver se lá na frente a gente consegue mostrar, no meio do percurso, diferentemente do que aconteceu nas aulas anteriores, a gente dá uma passada a mais aqui em algumas linhas de comando e cria o comando tabfrec para apresentar o algoritmo para o agrupamento dos dados. Mas a gente mostra que, assim como acontece com as medidas de dispersão, isso também pode ser replicado para as medidas de posição, em que quando nós não definimos aqui na linha de comando o tabfrec, aqui o comando amplitude lá dentro, quando não está definido o tabfrec, o comando é rodado e aí ele tem o resultado desses dados agrupados e aí, obviamente, o cômputo da amplitude sai de forma perfeita, tá? Beleza. Então, observado esse primeiro resultado e voltando ao exemplo da motivação, poderíamos pensar assim: agora nós estamos com uma medida de dispersão que irá complementar as informações, a caracterização dos meus conjuntos de dados. Voltando àquele exemplo da motivação, nós temos aqui no nosso caso os 3 conjuntos de dados e já observamos, por mais que a amplitude seja um cálculo de dispersão simples, nós já percebemos que os grupos B e C são diferentes do grupo A. Mas a pergunta é: será então que esses 2 grupos, pelo fato das médias ter sido iguais, o B e o C, e agora a amplitude ter sido iguais, significa dizer que estes grupos seriam iguais? Nós já observamos no conjunto de dados que não é verdade. Então, o que muito provavelmente pode estar acontecendo é que justamente o mínimo e o máximo desse conjunto de dados terem sido iguais, mas perceba, o que acontece no meio desses dados não necessariamente implica dizer que seriam também iguais. Isso mostra, então, a limitação que a amplitude tem quanto à descrição da dispersão ao conjunto de dados. Diante disso, nós, então, finalizaríamos a parte da amplitude apresentando características e propriedades. Essas características e propriedades nós deixaremos para que vocês façam um estudo e uma leitura aprofundada no livro, bem como nos slides. Nós não vamos discutir. Tranquilo? Feito isso, nós temos aqui tanto a questão de algumas informações quanto a características e propriedades, se faz necessário visualizar, mas nós iremos avançar um pouco mais, agora entrando na discussão sobre a variância. Percebemos então que a amplitude ela tem uma informação em que ela tem a limitação, quanto que isso está lá nas características e propriedades também, que nós temos uma limitação que ela só olha para o máximo e para o mínimo e que os dados discrepantes podem influenciar essa medida. E uma outra coisa que é importante é que a unidade da dispersão está, no caso da amplitude, está na mesma unidade do conjunto de dados. Por que eu estou falando isso? Porque agora nós vamos ver a variância e vamos perceber que a unidade não será a mesma. Agora, a variância, a gente vem como tentativa de não absorver apenas o mínimo e o máximo, mas tentar captar todas as informações que existem nos dados, tentando captar e concentrar nessa medida a situação da dispersão do conjunto de dados. Vamos lá, então, como primeira tentativa, antes da gente definir, vamos pensar numa medida que a gente consiga captar as informações de todos os dados, agora referenciada a uma medida central. Nós escolhemos, então, nessa situação, a média e percebamos que agora, o que nós estamos agora pensando é num desvio das observações à média. É intuitivo pensarmos que quanto mais dispersos os dados, quando eu faço a diferença dos dados à média, quanto mais dispersos os dados estão, subentendemos que essas distâncias serão maiores. E, obviamente, quando eu faço a soma disso tudo, nós teremos um resultado em que, se eu estivesse olhando para um conjunto de dados mais concentrados em torno da média, obviamente as distâncias seriam menores e essa soma seria menor. Então, aquele primeiro conjunto de dados mais disperso teria uma dispersão maior do que olhar para esse desvio médio de um conjunto de dados mais concentrado.
Qual é o grande problema nessa situação? É que quando nós olhamos os desvios que ocorrem em que os dados estão à esquerda da média, esses desvios são negativos. E quando nós olhamos para os desvios em que os dados estão à direita da média, ou seja, acima da média, esses desvios são positivos. Então, o defeito que existe na medida é que, a menos do sinal em que eu tenho desvios negativos e desvios positivos, quando ocorre essa soma, esses resultados se anulam. Porque o interesse não é especificamente saber se o desvio, ou seja, a distância está para a esquerda de mim ou à direita de mim. A gente não tem esse interesse. A gente está querendo saber se na realidade esses dados estão distantes ou não em relação à nossa referência. Então, essa medida apresenta esse pequeno problema. Então, aqui como tentativa inicial, nós temos, no caso, desvio médio em termos populacionais e em termos amostrais. E aí, tentando resolver esse problema, nós poderíamos pensar no desvio do módulo. Então, quando eu aplico o módulo no desvio, eu vejo que a gente omite a condição do sinal. Teremos apenas desvios positivos. E isso aí, então, seria plausível de resolvermos esse problema que a soma dos desvios dessem sempre iguais a zero. Significaria dizer que se olhássemos para o desvio médio e tivéssemos um dado de alta dispersão e outro de baixa dispersão, não faria sentido comparar o desvio médio, porque ele sempre daria igual a zero, independente do comportamento de como estivesse essa dispersão. Já com o desvio do módulo, não. Nós poderíamos agora intuitivamente, porque não teríamos mais o problema do sinal, vermos que pelo desvio do módulo, aquele que desse maior desvio teria maior dispersão. Então, por uma questão de propriedades da função modular, por questões de derivação que nós podemos ter, uma outra alternativa que poderíamos obter para a solução desse problema do sinal era usarmos a função quadrática. E aí, nesse caso, nós teríamos, ao invés da soma do módulo dos desvios, poderíamos pensar na soma do quadrado dos desvios. Por quê? Porque derivar uma função quadrática se torna muito mais simples do que pensar em propriedades para a função modular. Diante dessa situação, podemos então fixar como uma primeira tentativa na soma de quadrados que existe entre as observações e a minha medida de posição. O que vai acontecer? É que olhar simplesmente para ela, nós vamos chegar à primeira definição da variância, que é olhar, isso aqui é quando nós abrimos essa condição algébrica do quadrado dos desvios, nós podemos ter essa segunda alternativa. E aí, diante dessa soma de quadrados, nós podemos fazer a primeira definição, que é pensarmos na média desses desvios. Então, eu pego a soma de quadrados dividido pelo número de desvios. Como o número de desvios é o tamanho populacional, eu tenho, na realidade, uma média de desvios. Então, esta é a definição da variância populacional. Adiantando um pouco o nosso assunto, é intuitivo, quando nós temos uma informação populacional, pegarmos a sua respectiva informação amostral e dizermos o seguinte lá na frente: o que nós vamos querer fazer na estatística inferencial é, por meio da amostra, extrapolarmos essa informação para a condição populacional. Então, seria intuitivo, se aqui eu tenho uma média de desvios ao quadrado, de quadrado de desvios, e eu tenho uma média para que pudesse me medir a dispersão, seria intuitivo que eu fizesse essa respectiva situação em termos amostrais. Não com o Nzão, mas com o Nzinho agora. Com Nzinho observações, eu pudesse fazer essa mesma coisa. E aí vai acontecer um probleminha do que nós temos dentro da parte de estimação, que é uma definição que nós chamamos de viés. Existe uma propriedade, especificamente, nesse caso, que nós vamos chamar de estimador, que é uma função que depende apenas dos dados amostrais e que quer representar um parâmetro desconhecido, cujo parâmetro é uma característica populacional,
por exemplo, para a variância, se nós pensarmos nessa primeira medida aqui, intuitiva, então aqui é a abertura da soma de quadrados, e agora eu vou pensar no estimador para a condição amostral. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a soma de quadrados não para o nzão, mas para o nzinho, definimos anteriormente, dividido por nzinho. O que acontece? Essa medida ela tem um problema, ela tem um defeito específico em que, vamos pensar que nós tivéssemos um tiro ao alvo e aqui representasse o nosso sigma. Esta medida aqui, se nós retirássemos diversas amostras e computássemos esta medida, perceberíamos que o alvo não tenderia ou melhor, o valor dessas medidas não tenderia à variância populacional. Ela teria um defeito. É como se a gente pensasse no arqueiro que tenta atingir esse alvo e ele tem um defeito específico, seja no arco, seja na sua mira, que na realidade, em termos teóricos, é o que a gente chama problema de viés. É um estimador viesado que tem defeito. Tentando, então, corrigir, sem tentar entrar em detalhes teóricos de como a gente consegue verificar uma condição de estimador viesado ou não viesado, nós podemos corrigir este estimador, ou seja, esta característica amostral, simplesmente substituindo o denominador n por n-1. É o que nós vamos chamar este denominador de grau de liberdade. Se observarmos aqui com a medida inicial, em que esta soma de quadrado nada mais, nada menos é do que a soma dos meus xis menos a média amostral ao quadrado dividido por n-1, em que aqui nesse caso eu abro esse quadrado desses desvios e tenho essa forma similar, é como se ao computar, dado que eu tenho a média na minha mão computada, significaria dizer esta interpretação, além da condição de ter agora um estimador não viesado, ela é chamada de grau de liberdade no sentido de afirmar que, dado que eu tenho a média computada, eu não preciso das n observações para calcular a variância. Se você me permitir ao menos n-1 observações, a última eu consigo determinar. Então, a faltante eu consigo determinar, dado que eu tenho o valor da nossa média. Por isso que a gente diz, eu não preciso de ter a liberdade de conhecer as n observações. Tendo as n-1, eu consigo computar o valor da variância. Diante de tudo isso, então, agora nós temos a definição da nossa variância amostral, do qual nós temos as somas de quadrados das observações à média dividido por n-1. Então, temos o que a gente chama agora de um estimador não viesado, não viciado, para a variância populacional, que é o que a gente quer extrapolar mais à frente, quando nós chegarmos lá no nosso capítulo 9, 10, quando formos para a parte da estatística inferencial. Diante dessa definição, podemos perceber ainda uma outra coisa, que vai ser o quê? Observe que essa medida agora, assim como no caso anterior, ela é uma medida sempre positiva, tá? Observe que aqui nós estamos falando de somas de quadrados, xi menos x barra, isso ao quadrado. Então, lembre-se que esse número aqui é sempre algo positivo. É um número sempre maior ou igual que zero. Como o n-1 é sempre uma coisa também positiva, positivo dividido por coisa positiva é sempre algo positivo. A única condição que isso aqui nos daria zero é se nós tivéssemos todas as observações constantes. Obviamente, a média dessas observações constantes era a própria constante, então fazer a diferença de algo constante menos a média de algo constante, que é a própria constante, isso daria sempre igual a zero. Então, feitas essas considerações, vamos agora pegar o nosso conjunto de dados anterior, daquele motivacional, e vermos agora se os grupos B e C
são iguais de fato, como foi apresentado pela amplitude. Então, aqui nós temos a variância para o cálculo do grupo A, nós temos a variância para o cálculo do grupo B e nós temos a variância agora para o cálculo do grupo C. Percebemos agora que estas medidas são medidas em que os resultados, olhando para a variância, não foram iguais. Uma coisa que é muito interessante de observarmos antes de chegarmos para o gancho lá na frente é que agora nós percebemos que essa medida ela está com sua unidade ao quadrado. Então, pensem comigo se nós estivéssemos olhando para uma unidade, um conjunto de dados que representasse uma unidade de comprimento. Por exemplo, centímetros. Estivéssemos falando de comprimento de coisas. Se eu estivesse olhando em termos de dispersão, o resultado da minha variância daria centímetros ao quadrado. Quer dizer, agora a dispersão, olhando para a variância, está numa unidade de área. Então, como é que eu consigo interpretar uma unidade de comprimento vendo a sua dispersão em termos de área? Então, ele reflete a distância mais ou menos ao quadrado, né? Com que os dados estão em torno da média, só que essa dispersão me verifica em termos de área, é algo mais complexo, menos palpável, eu olhando para a unidade das observações originais. Essa é uma primeira tratativa. A segunda tratativa que nós temos, quando nós olhamos para a variância, é que essa comparação só foi possível por uma situação. Todas as médias desses dois grupos, elas foram iguais. Perceba comigo simplesmente no seguinte exemplo. Vamos supor que nós tivéssemos aqui um outro grupo, um grupo D e um grupo E, e observássemos o seguinte, em que a média desse grupo aqui foi 100 e a média desse outro grupo aqui foi 10. Vamos supor que pelo cômputo da variância desses dois casos, vamos supor que os resultados tivessem dado 5 e 5. Perceba o que é que representa a variância. A variância representa esse desvio médio ao quadrado dos dados em relação à média. Olha a magnitude da média desses dois conjuntos em relação à dispersão. Perceba aqui no caso que a dispersão média do que ocorre, apesar de ser ao quadrado, desse conjunto de dados aqui em relação a esse, se nós olhássemos pela variância, percebemos que essa magnitude é em torno de 5%. Então, é uma distância pequena. Perceba que a magnitude da dispersão desse outro conjunto de dados aqui agora está em 5 unidades, quando eu olho para a média 10. Então, veja que isso daqui representaria, em teoria para mim, claro que isso aqui está ao quadrado. Claro que isso aqui está ao quadrado. Se nós pensássemos o seguinte, nós vamos ter uma medida mais à frente, que vai ser justamente o desvio padrão. Vamos pensar que ao invés, e aí eu já posso antecipar, que a variância é a raiz da variância. Vamos pensar então que essa variância deu para os dois casos 25, então, por consequência, eu tenho que o desvio padrão dos dois casos é igual a 5. Aí, a interpretação fica exata nisso do que nós estamos conversando. Perceba que o que acontece quando eu extraio a raiz de algo que está ao quadrado, a unidade volta à mesma unidade da medida e eu posso fazer esta comparação. Então, perceba com o desvio padrão, a magnitude de 5 desvios padrões, na realidade, de 5 unidades, a dispersão dos dados, na mesma unidade da medida da média, isso daqui contempla 5% apenas da magnitude do valor da média. Ao passo que este outro conjunto aqui, 5, tem uma magnitude de 50% em torno do valor 10. Então, perceba que, apesar desses dois valores aqui serem iguais, não implica dizer que a dispersão deles sejam iguais. Por quê? Porque a média do qual nós estamos referenciando são diferentes.
Então, isso implica dizer que nós só podemos comparar variâncias de coisas e desvio padrão de coisas se as médias desses grupos forem iguais. E isso vai ser um grande problema, porque se nós observarmos a média como algo contínuo, vai ser praticamente impossível termos grupos de médias, grupos diferentes cujas médias sejam iguais. Então, uma primeira solução para resolvermos o problema da unidade, quando nós comparamos grupos olhando para a variância, nós percebemos que, como a unidade está ao quadrado, nós temos esse problema de tentar verificar a dispersão do conjunto de dados quando nós olhamos para os dados originais, uma vez que a unidade está ao quadrado. Mas aí eu posso resolver com a segunda definição que nós vamos ter à frente, que nós já antecipamos aqui, que é o desvio padrão. Então, com o desvio padrão, eu tenho a primeira solução, que eu volto a escala da unidade da medida de dispersão para a mesma unidade da variável, porém ainda continua com esse problema de exigir que as médias dos grupos sejam iguais. Porque se assim não for, não faz sentido comparar médias de grupo, ou melhor, grupos com médias diferentes, porque a magnitude dessa dispersão, quando eu olho para a média, não vai fazer sentido se essas médias não forem iguais. Então, fazendo esse adendo, nós podemos avançar um pouco mais e definir o nosso desvio padrão, definindo justamente, tentando resolver esse problema da unidade, simplesmente extraindo a raiz da variância. Claro que esse desvio padrão nós estamos interessados na raiz positiva dessas informações. Tá? Então, aqui nós temos o desvio padrão populacional, o desvio padrão amostral, nessa situação. Logicamente, quando nós definimos, aí se faz necessário só voltar um pouco à situação, que nesse caso da variância, nós temos esse caso aqui, o primeiro que foi o amostral. Agora, na situação de dados agrupados, a única coisa que vai diferenciar é que nós temos o acréscimo agora da frequência. Aqui, quando os dados não são agrupados em intervalo de classe, esse xi é o próprio conjunto de dados, então essa expressão aqui vai dar igual ao que nós fizemos anteriormente, olhando para os dados originais, pensando em dados discretos, e que a soma dos FIs, para nós, a coluna, justamente das frequências, a soma de todas as frequências vai ser o nosso Nzinho ou o nosso Nzão, dependendo se eu estou olhando para a condição da amostra ou condição populacional. Agora, uma coisa que é interessante é que quando os dados são agrupados com intervalo de classe, o meu xi agora não é mais o conjunto, os dados originais, são os seus pontos médios. Então, eu pego a média dos pontos médios, que vai estar aqui, e aí eu faço o desvio de cada ponto médio, a média dos pontos médios, e elevo isso ao quadrado, pré-multiplicado pelos FIs. Porque a gente vê que em cada classe nós temos aí xi repetições, ou melhor, fi repetições de xi. Então, aí se faz necessário pré-multiplicar por suas frequências. Ao passo que embaixo, agora, nós também temos as somas dos FIs, que na realidade são o tamanho amostral ou o tamanho populacional. Preste atenção que agora o máximo do contador no somatório agora não é Nzinho nem Nzão, é K, porque nós estamos falando aqui de K grupos ou K classes. Isso tem que ficar claro também para o cômputo da variância. Feito essas considerações, então, olhando tanto para esse caso quanto para o caso anterior, nós chegamos à definição do desvio padrão, em que nós resolvemos esse problema da situação das unidades quanto uma medida de dispersão, mas nós temos o problema ainda da comparação dos grupos cujas médias não são iguais. Então, uma forma de resolver esse problema é justamente quando nós entramos com uma medida relativa da dispersão, que é eu fazer uma espécie de ponderação dessa dispersão em torno da média. E aí, então, a gente define o coeficiente de variação, que é justamente pegarmos o desvio padrão dividido pela média. Perceba naquele caso anterior, quando nós pegamos o CV do grupo D, em que nós falamos que tínhamos
uma média de tamanho 100 com valor 5. Então, perceba que 5 dividido por 100 multiplicado por 100, né? Isso representa 5%. Perceba agora que o CV para o grupo E, do exemplo anterior que nós falamos, nós temos 5 dividido por 10 multiplicado por 100, e isso dá 50%. Perceba nessa situação que o que nós temos aqui agora é que a magnitude da dispersão dos dados do grupo E é 50% do que acontece com o grupo D. Veja que a dispersão do grupo D ocorre em torno de 5% da magnitude da média. Então, é uma dispersão muito menor. Aqui não, aqui ocorre em torno de 50% da magnitude da média. Então, é uma dispersão muito maior. Perceba, então, que simplesmente olhar para o desvio padrão e ter concluído que o desvio padrão dos dois, por terem sido iguais, a dispersão era a mesma, a gente percebe que, olhando pelo CV, isso não é verdade. Então, além do mais, como nós temos unidades iguais para desvio padrão e média e estamos fazendo a razão, temos que esta situação ocorre como unidade adimensional. Porque se aqui nós estamos falando de centímetro, aqui também estamos falando de centímetro, centímetro sobre centímetro, essas condições praticamente se anulam e acabam, na realidade, retirando a unidade da expressão do coeficiente de variação. E aí nós pré-multiplicamos por 100 para que vejamos isso em termos de percentagem e a gente consiga captar melhor esta informação. É claro que para dados cuja o desvio padrão pode ser igual à média ou maior que a média, nós vamos ver distribuições específicas, como a distribuição de Poisson, em que a variância, no caso da variável aleatória, que tem distribuição de Poisson, né, isso aqui é um pouco alto, porque nós nem falamos de probabilidade ainda, mas nós vamos perceber que existem distribuições cuja variância teórica dela é igual à da média. E aí nós vamos ver coisas dispersas. Então, pode acontecer em algumas situações que o CV seja maior do que 100%. É possível? É possível. Há outra situação também que nós temos unidades cujo zero real ele está embutido no conjunto de dados. Então, por exemplo, nós pegamos um conjunto de dados que está relacionado à temperatura em graus Celsius. Nós percebemos que 0 graus especificamente não seria a menor unidade na escala da temperatura, porque nós temos temperaturas negativas. Então, nesse caso, quando nós não temos o zero real ao conjunto de dados, implica também numa limitação ao uso do CV nessas situações. Nesse caso da temperatura em graus Celsius, poderia ser resolvido simplesmente com a transformação da temperatura em graus Celsius para uma temperatura em grau Kelvin ou em Kelvin, do qual você tem o zero absoluto, do qual representa a menor temperatura dentro da escala Kelvin, né? Essa poderia ser uma saída e uma situação para que se utilizasse o CV nesses casos. Então, aqui nessa situação, nós temos o desvio padrão populacional dividido pelo desvio pela média populacional, que resulta no CV, no coeficiente de variação populacional, e o desvio padrão amostral dividido pela média, que resulta no CV em termos amostrais. Temos também as características e propriedades do CV. A gente deixa como consulta para que vocês possam complementar o estudo dessa aula. E finalizaremos o nosso estudo da dispersão dos dados falando da última informação, que é o erro padrão da média. O erro padrão da média, nesse caso, ele é definido quando nós pegamos o desvio padrão dividido pela raiz do tamanho da amostra. Nesse caso aqui, de forma intuitiva, nós temos essa condição do erro padrão da média quando nós conhecemos o desvio padrão populacional, e temos esse aqui em termos amostrais, em que usamos, ao invés do desvio padrão, usamos o desvio padrão amostral, ao invés do populacional.
Qual a intuição que nós vamos ter sobre o erro padrão da média? O erro padrão da média, ele mede a distância com a qual nós estimamos a média amostral e a distância com que essa média amostral está da média populacional. Isso implica dizer que quanto menor o erro padrão da média, mais próximo à média amostral computada dessa referida amostra está próxima da média populacional. Lembrem-se que mais à frente o que é que nós vamos querer é extrapolar a informação do que está na amostra para a população. Veja a intuição que nós temos por meio do erro padrão da média, é que como nesse caso aqui o tamanho amostral está no denominador, perceba que quanto maior vamos aumentando o tamanho amostral do tamanho populacional, percebemos que a média amostral vai ficando, obviamente, quando eu vou aumentando o número de observações, essa média amostral vai ficando mais próxima da média populacional e, por consequência, eu vou tendo um menor erro padrão. Então, é essa a intuição que nós temos como a última medida, vamos dizer, de dispersão, nesse caso, em que essa medida aqui, que é o erro padrão da média, ela vai ser muito utilizada quando nós estivermos falando de estatística inferencial, no caso, para estimadores relacionados à média. E isso aqui vai ser de extrema importância quando nós usarmos para construir o que a gente vai chamar lá de testes de hipóteses. Nós iremos verificar a condição dos erros que vão existir em nossas análises comparado com o erro padrão da média, quando nós estivermos criando testes de hipóteses para média populacionais e verificarmos por meio dessa medida se as condições que nós estamos verificando realmente tem um efeito significativo em relação a algum nível, aqui eu posso dizer em termos de estatística experimental, algum nível de tratamento, se isso de fato tem diferença significativa ou não com relação ao outro, ou se isso é por mero acaso. Então, a ponderação, a referência que nós vamos ter nesse processo todo vai ser olhando para o erro padrão da média. É claro que esse exemplo que eu falei aqui em termos experimentais, nós teríamos um erro padrão da média olhando, por exemplo, esse desvio padrão em termos de quadrado médio do resíduo, mas isso é uma coisa que extrapola o nosso objetivo. Mas a ideia é a mesma, olhar para esse tipo de medida de dispersão. Ok? Era isso que queríamos falar com vocês. Peguem esse slide. Fizemos isso algo um pouco teórico para que explanasse e contemplássemos todas essas medidas numa aula mais enxuta. Vejam os slides que a gente passou por alguns exemplos que não apresentamos, mas se faz necessário que vocês revejam os slides e complementem esta videoaula com o nosso livro de apoio. Para dúvidas, entre em contato. Dúvidas e sugestões, mandem contato pelo e-mail, pela descrição desse canal, via chat, que vai ser um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.